Boa tarde a todos. E hoje o tema interessa muito, principalmente para psicólogos ou para quem se interessa muito por psicologia, e para todo tipo de terapeuta. Eu gostaria muito que tivesse a participação de psicólogos aqui, quem sabe até psiquiatras, porque existe uma controvérsia de que a numerologia não é encarada como uma ciência, né? Realmente não é. Não existe uma faculdade de numerologia, por exemplo, você não vai tirar um diploma, um mestrado de numerologia. Porém, eu acho que a gente está caminhando para um rumo onde vai chegar uma hora que a numerologia vai ser uma ciência que vai caminhar lado a lado com a psicologia ou com a neurociência, alguma coisa, porque existem inúmeras evidências de que as vibrações realmente influenciam na vida ou em objetos, onde for. E onde há um número, existe uma vibração. Um número é conectado a uma letra, então esse número está trazendo a vibração para essa letra, formando, então, uma vibração total dos nomes, né? E também a data de nascimento, que é formada de números, e que dá uma influência muito grande no comportamento. Então, eu quero mostrar hoje, aqui, já mostrei em algumas outras lives, numa live anterior, eu mostrei os gênios da nossa história, alguns, né? E o pessoal fica estarrecido com a similaridade dos mapas numerológicos deles, que são muito parecidos. É incrível como você vê que você não está falando uma coisa sem fundamento. Existe um fundamento, sim, existe uma diferença comportamental. Então, nos gênios, a gente viu que eles eram todos, parecia que era da mesma família, todo mundo igual, né? Um passando para o outro. Eu até me emocionei durante a live, falei, gente, é incrível isso. Hoje, eu quero mostrar os psicólogos, 4 famosos da nossa história. Quem são? Eu não podia deixar de ser Freud, Piaget, Jung e o Maslow. Aí eu fiz a pergunta na chamada: será que eles têm alguma coisa em comum? Porque todos eles se destacaram, todos eles têm um método, uma metodologia própria, uma teoria diferente uma da outra, outros meio parecidas. Então, eu resolvi fazer essa live justamente para a gente ter essa diferença. Antes de mais nada, eu queria que vocês dessem uma olhada nisso aqui. Cada quadrinho desses foi como eu fiz na outra live dos gênios. Por enquanto, eu não vou entrar em detalhes, mas eu só queria que vocês percebessem a similaridade que tem entre Freud e Piaget. Ó, 22 na lição de vida, o que tem que aprender, 22 na alma, o que ele já trouxe. O Jung e o Maslow é praticamente o mesmo, né? Praticamente igual, 44, 5, 9, 6. 44, 5, 9, 6. Só que muda na expressão 7 e 11. Quando a gente fala em similaridade, aqui tem alguma coisa a mais. O Freud, a principal ferramenta que ele trouxe para a história foi o desenvolvimento da psicanálise clínica, né? Que é essa psicanálise de você deitar no divã, você conversa com o psicanalista, ele vai te ouvir, você vai contar toda a sua história, vai contar como se sente, ele vai analisar. Ele é muito baseado, ele tem muita base também do lado sexual. Falando um pouquinho do Freud, ele representa o desenvolvimento, né, não da psicologia, mas da psicanálise. Foi ele que teve a coragem de começar a fazer isso, e foi muito criticado por isso, com as ideias que ele tinha, né? Ele revolucionou o estudo da mente humana, foi isso. Então, olha a coragem, vai entendendo, vai prestando atenção no que eu estou falando agora, para depois ver o mapa. Porque, assim, o que precisa uma pessoa para revolucionar a história? Entendeu? É tipo assim, tá? Você tem lá um terreno
liso, reto. De repente, sai alguma coisa de lá de dentro, que rompe a terra e começa a surgir uma árvore nova ali. Tá? Esse foi o Freud, foi isso que ele fez. Então, essa área, né, dele, né, determina os desejos inconscientes, como eles reagem no comportamento e nos sentimentos das pessoas. Ele desenvolveu as bases da técnica psicanalítica que a gente usa até hoje. Essa técnica é uma abordagem onde o paciente fala e ele revela ali as suas memórias reprimidas, para que através dela ele vai entendendo as suas neuroses, né? Através das memórias vão se reproduzindo, vão vindo à tona as neuroses. Então, mas antes de ele ser essa pessoa famosa que ele foi muito criticado e tal. Não sei, ele chegou a ser indicado para o Prêmio Nobel 13 vezes e nunca ganhou, porque as pessoas tinham receio das ideias dele. As ideias dele batiam de frente com os pensamentos da época, com os conceitos e valores da época. Olha só que ele nasceu em 1856, morreu em 1939. Imagina aí, nesse período, como é que era a cabeça, como é que eram os valores das pessoas. Eu quero que vocês deem uma olhada no mapa, aqui, ó. Aqui é o nome dele, tá? Esse gráfico de barras é o nome dele. Essa linha é a linha onde as vibrações deveriam chegar. O que chama a atenção são essas duas torres aqui, ó, pilares fortíssimos, comunicação e trabalho. Primeiro, em excesso, do jeito que está, como são vibrações estressantes, de agitação, de nervosismo, de muita atividade, essas vibrações provocam um desequilíbrio emocional. Então, na história dele, a gente já sabe que ele não foi uma pessoa fácil, de uma convivência muito fácil. Essa força exacerbada dele aqui, esse estresse exacerbado dele aqui, que fazia dele uma pessoa bastante impaciente, nervosa. Ele devia ser uma pessoa extremamente nervosa e assim, eu vou fazer custe o que custar. Mesmo porque, olha aqui, no destino dele, ele tinha um. E assim, eu vou fazer sozinho. Ninguém fez até agora? Eu vou fazer. Aqui na lição de vida dele, 22, indicando espiritualidade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o desafio de passar para multidões, para muita gente, algo grande. A missão de construir algo grande e passar adiante. Olha, e como eu disse, né, o 5 dele aqui é preocupante, mesmo nas fases da vida dele que eu vi, um pouquinho preocupante porque podia mesmo gerar vícios, de acordo com esses excessos aqui que mexiam muito no comportamento dele. O resto das vibrações pode se considerar normal, que não precisa ir adiante. Piaget, o que ele fez? A teoria construtivista do desenvolvimento da inteligência, a epistemologia, estuda a formação do conhecimento, a diferença entre a ciência e o senso comum, a validade do saber científico, dentre outras coisas. Então, o que ele fez? O desenvolvimento do conhecimento, e ele formulou a base construtivista do desenvolvimento. O que quer dizer isso? Dentro da teoria dele, ele estudava não apenas o ser humano inteiro, ele estudava principalmente a criança, né? A criança é a base da obra dele. Ele realizou centenas de pesquisas e tal com crianças. Então, a base dele foi mesmo crianças e vendo a evolução para a adolescência e para a fase adulta. Essas pesquisas foram realizadas por mais de 5 décadas e criou um campo de investigação pautado no conhecimento infantil para explorar como o homem é capaz de atingir patamares mais avançados de conhecimento. Pega o Freud agora, escutando, anotando, fazendo análise. Piaget já foi um pouquinho além. Ele começou a fazer um estudo do desenvolvimento
da inteligência humana, onde ele viu que o homem é capaz de atingir patamares mais avançados dentro da área do conhecimento. E isso vai se dando desde a infância, por isso ele estudava muito a infância. O trabalho dele é, sem dúvida, uma das principais contribuições do conhecimento do ser humano e de como ele se desenvolve, né? A proposta é essencialmente baseada na inteligência e na construção do conhecimento, que visa responder à questão não só do indivíduo sozinho, mas também em sociedade, no conjunto. O método Piaget é muito, para quem é psicólogo, sabe como é complexo, como é gostoso, porém, um tanto quanto às vezes questionável, não é todo mundo que aceita o método dele, né? Porque ele trabalha muito com a criança, é como se ele largasse a criança para ela ser um indivíduo pelas suas próprias experiências, deixar sua essência vir à tona. Então, o objetivo dele era o quê? Chegar ao pensamento adulto, e para isso ele recorreu à gênese do pensamento infantil, acompanhando essa evolução até a fase adulta, quando o pensamento requer uma elaboração muito mais complexa. Vamos ver o mapa dele. O mapa do Piaget, procura lembrar o mapa do Freud. Freud tinha o 22 aqui, ó, na lição de vida. A missão dele era a espiritualidade e levar algo novo, uma construção, algo que ele construísse para muita gente, para a humanidade, inclusive. Aí, o Piaget veio com isso na alma, como uma qualidade já, prontinho, prontinho. Piaget já veio prontinho para fazer isso. Olha só, no destino dele, ele veio com a vibração 3, que é da comunicação. E a comunicação faz exatamente o que o Piaget, para quem conhece o método do Piaget, e para quem conhece numerologia, vai ver que anda ali. Porque a vibração 3 é de alegria, é de criança, quase. É de comunicação, é de socialização. Deu para perceber como é que o mapa dirige o pensamento da pessoa, né? Como é que aqui a gente consegue ver como é que o pensamento é direcionado através das vibrações. Já o mapa dele não era igual ao Freud. O Freud, como foi o primeiro, lembra que eu falei do terreno e a árvore subiu? Que ele foi o Freud, com aquelas duas torres imensas, né, de estresse, de nervosismo, de tensão, né? Eu vou colocar algo novo no mundo, que foi a psicanálise. Aqui o Piaget já veio mais tranquilo. Freud já tinha preparado o campo, entendeu? Ele só modificou. Ele continuou com psicanálise de uma outra forma. Ele remoldou, né, aqui. Como ele conseguiu fazer isso? Com essa vibração aqui, ó, que eu sempre falo, vibração 5, que é de inteligência e também de mudança. Então, ele realmente ele mudou, ele veio com mudança. Vou mudar o que o Freud fez. Você viu que o Freud não tinha isso aqui, mas ele tinha o outro lado. Eu quero construir, tenho que construir, tenho que construir, eu tenho que fazer algo. Aí esse aqui veio falar, vou mudar o que o Freud fez. E esse 33 aqui na lição de vida, normalmente, no mapa numerológico, a gente não considera o 33 como lição de vida, porque é muito forte, é um número mestre altíssimo, é uma espiritualidade além. Então, na maçonaria é a espiritualidade máxima, é o grau máximo de espiritualidade. Então, Piaget, ele veio com o 33, e o 33 ele tem a abdicação total para o outro. Eu não acredito que ele tenha tido abdicação material. Não, por quê? Porque ele tinha um 8 na personalidade, que é totalmente poder, abundância e tal. Ele deveria ser uma pessoa ambiciosa até. Mas isso aqui ele deixou para a humanidade. A lição de vida dele foi: pegue tudo isso aqui, ó, e joga para a humanidade, tá? Porque o seu método vai ser importante para o desenvolvimento humano, desde criança até adulto. E você vê que Piaget era uma pessoa tranquila,
controlada, uma espiritualidade bem alta, aliás, aqui, ó, tá? E olha, compaixão lá em cima, Freud não tinha nada, tinha um pouquinho só. E ele, uma compaixão super alta, devia ser uma pessoa super gostosa de se lidar, sabe? Assim, muito legal, alegre, feliz, devia falar muito. Tanto é que houve, então, essa necessidade, essa vontade dele, né, de trabalhar primeiro com a criança. Jung, que muita gente ama. O que que Jung fez? Vamos lá no Piaget, no Freud. Freud fez uma divã, criou teorias, Piaget chegou, mudou tudo, do jeitinho dele e tal. Claro que as outras terapias continuam, né? Não é porque uma surgiu que a outra deixou de existir. Até hoje existem, sei lá, centenas de teorias, de tipos de psicanálise, depende do psicólogo, do psicanalista, qual ele prefere, com qual ele prefere trabalhar, qual ele acha mais eficaz, né? Muitos optam por Jung. Por quê? Ele além da teoria dos arquétipos, ele também desenvolveu os complexos afetivos. Ele vai percebendo, né? O que que o Jung, a mudança do Piaget para o Jung, bastante diferente, totalmente diferente. Aqui, o Jung, ele já entrou num campo mais humano, mais dentro da personalidade, né? Principalmente no desenvolvimento da teoria dos arquétipos. Eu não sei, são 12 arquétipos, eu não sei se eu falar deles aqui vai ficar meio chatinho, mas só para lembrar. O primeiro é o inconsciente. Eu vou falar um pouquinho, porque eu acho que vocês vão estar com um pouquinho de curiosidade, para quem não conhece, né? Então, o primeiro arquétipo seria o inocente. Resumindo demaisinho, assim, qual é o maior medo do arquétipo do inocente? Ser punido por ter feito alguma coisa errada. Qual é a estratégia que ele usa para isso? Isso é de acordo com o Jung, tá? Qual é a estratégia que ele usa? Fazer as coisas certas. Quem é que está aqui? O perfeccionista. O segundo arquétipo o comum, né? É o que ele chama o cara comum, o órfão. Né? Qual é o maior medo? Ficar de fora do que está acontecendo. E a estratégia que ele usa é o quê? Desenvolver virtudes, aparecer, desenvolver coisas que as pessoas achem fantásticas para ele ser visto. O terceiro arquétipo, rapidinho, é o herói. Qual é o maior medo do herói? A fraqueza, a vulnerabilidade, o medo de ser covarde. Então, o que que ele faz? Qual é a estratégia? Ele é forte, ele é competente, ele faz tudo o que é possível para mostrar que ele realmente é o herói. O quarto arquétipo, o cuidador. O maior medo dele, o egoísmo e a ingratidão. Então, as estratégias dele são que fazer as coisas para os outros. O quinto arquétipo é o explorador. Né? Qual é o medo do explorador? Ficar preso, a conformidade, o vazio interior. Então, por isso, o que é que ele faz? Qual é a estratégia que ele usa? Viajar, procurar experimentar coisas novas, fugir do tédio. Muito cuidado aqui, que é bem a cara do número 5. O sexto arquétipo é o rebelde. O rebelde é o quê? Qual é o medo do rebelde? Ser impotente e ineficaz. Então, o que que ele faz? Ele interrompe, ele destrói, é, ou ele choca. O 7, o amante. Qual é o medo do amante? Ficar sozinho, óbvio, né? Medo de ser invisível, medo de ser indesejado, o medo de ser mal amado. Qual a estratégia dele? Tornar-se cada vez mais. Ai, que legal! Estou lembrando agora o povo, ó, ó o povo, né? Tirando selfie dali. Olha só. Então, o que que ele faz?
Ele faz tudo para se tornar cada vez mais atraente, fisicamente e emocionalmente também, né? O oitavo arquétipo é o criador. Qual é o maior medo do criador? A visão ou a execução medíocre? Qual é a estratégia dele? Desenvolver a habilidade e o controle artístico, fazer tudo muito bonito. O arquétipo 9 é o tolo. E qual é o maior medo do tolo? Aborrecer ou chatear os outros. E qual é a estratégia? Jogar, fazer piada, ser engraçado, ser gostoso, né? Ou seja, é o número 3 na numerologia. O 10º arquétipo é o sábio. Qual é o maior medo do sábio? O maior medo é ser enganado, iludido, é o medo de ser ignorante, de ser dado como ignorante, de alguém achar que ele é ignorante. Qual é a estratégia dele? Buscar informação, conhecimento, reflexão, compreensão dos processos e pensamento. Na numerologia, quem seria? 7. O 11º, o mágico. Qual o maior medo do mágico? Consequências negativas e não intencionais, né? Então, se ele tem medo de consequências negativas, qual vai ser a estratégia dele? Desenvolver uma visão e viver por ela, né? É quase que o 7. Ele tem, assim, olha, medo de que tudo dê errado. Então, o que ele faz? Ele faz uma visão objetiva, foco, e é lá que eu vou. Esse que é o mágico. Então, o último deles é o governante. O governante, qual que é o medo dele? É o caos, é o medo de ser destruído. O que é que ele faz? Qual é a estratégia dele? Ele tem a necessidade de exercer o poder. Então, o governante, na numerologia, quem acha que número pode ser? Vou repetir. Ele tem medo do caos. Atenção, todos vocês que são número 8. Tem medo do caos e medo de ser destruído. Por isso, são autoritários e incapazes de desligar. Nunca desliga, nunca desliga. E é uma fraqueza isso, claro, né? Então, ele usa a estratégia de comandar, de estar no poder. Vamos começar aqui por cima. Olha isso aqui. Alma, 44. Lembra de Freud e Piaget? 22, né? Ou aqui ou ali. 22. Eles, 44. O que é o 44? É o número da ordem, da organização, da justiça. Então, é meio que por ordem no negócio, na intenção deles, né? Esse 5 aqui, ó, veio modificar o que já estava feito. Ou seja, já tinha trabalho de Piaget feito, Jung veio, não só do Piaget, de outros também, e nem só de Freud, de outros também. Jung veio para modificar. Modificar de que forma? Através da forma mais humana, mais natural, mais compreensiva. Vocês viram que eu falei dos arquétipos? Freud jamais ia falar sobre isso, tá? E nem também estava dentro da teoria de Piaget, né? Mas o Jung não, o Jung ele já criou, ele foi vendo dentro do indivíduo como se fossem camadas, né? Ele foi vendo o ser humano como ser humano mesmo. E, aliás, a espiritualidade dele altíssima. Ó, até aqui, é o número 7, é o coxinho, né? Então, ele viu o ser humano, ele mudou a técnica com um olhar mais humano, tá? Inclusive, também com a teoria, né, dos complexos, inclusive. Então, aqui, ó, ele tinha um excesso um pouquinho preocupante, talvez, da vibração 3, mas nada que falasse que ele era anormal, de jeito nenhum. Ele só devia falar muito ou ter medo de falar, vergonha de falar em público, talvez. Talvez ele fosse introspectivo ou exatamente o contrário.
porque isso aqui é uma desordem na comunicação, porém uma espiritualidade muito alta, igual Freud. E o resto é tudo calminho, tranquilo, sinal que era uma pessoa do bem, tá? Sem muito. Agora, eu quero que vocês olhem bem, gravem essa tela, gravem a parte de cima, grave, ó, 4596. Quem é? O Maslow. Meu Deus, se há um psicólogo que eu admiro, além do Jung, todos, né? Mas assim, Maslow, ele tem uma coisa muito linda, que ele, primeiro, ele é humanista, e ele criou uma das coisas mais bacanas, que é a pirâmide das necessidades. Não sei se vocês conhecem. Antes de mostrar a pirâmide, eu vou mostrar, mas falar um pouquinho sobre ele, né? Essa pirâmide ficou muito conhecida como a pirâmide de Maslow, né? Essa teoria defende que as pessoas se sentem realizadas por meio da satisfação de uma série de necessidades, né, que são organizadas de forma hierárquica e de acordo com a sua urgência. Entendeu? Olha como ele já entrou completamente no ser humano, né? Completamente, mais do que o Jung. Olha só, a pirâmide, você vai olhar aqui por baixo. As necessidades fisiológicas vêm em primeiro lugar, né? Todas as fisiológicas. E elas são muitas, né? Elas lá embaixo da pirâmide. Depois delas cumpridas, é necessário que haja segurança, que o indivíduo se sinta seguro, que ele se sinta protegido. Depois disso, é preciso que ele se socialize, que ele entre no meio, né, da sociedade, de amigos, de trabalho, família e tudo. Depois disso, ele com certeza ele já vai se sentir com uma autoestima regulada, tá? Quando ele está com a autoestima regulada, ele chega onde? Na autorrealização. Esse é o objetivo principal. Então, olha só, segundo Maslow, é essa a sequência que o ser humano tem que ter para poder chegar na sua realização, né? Autorrealização. Então, esse foi o trabalho principal dele, né? Na colaboração da psicologia e da psicoterapia, né? Então, aqui, olha só, lembra do mapa aqui, ó, do Jung? Olha só, 44,596. Igualzinho, só mudou aqui, que o do Jung é 7, o dele é 11. O que é o 7? 7 é uma pessoa mais introvertida. O 11 é uma pessoa mais de falar com todo mundo, mais aberto e tal. E tudo igual, ó. Ordem, justiça, organização. Devia ser tremendamente perfeccionista, Maslow, muito. Inclusive pela vibração 4, que está super alta, aqui, super não, tá em excesso, e a vibração 8 também, que tem 2 quatros dentro. Olha só, devia ser mega, hiper perfeccionista, devia ser uma pessoa completamente frustrada, porque devia viver se chicoteando, que achando que nunca estava nada certo. E ele também veio com a teoria de querer mudar o que já estava feito, dentro de uma visão completamente humanista. Freud e Piaget, ali, os dois, muito parecidos. Esse aqui sozinho, esse aqui socializando todo mundo. Criança, adolescente, aqui embaixo. O Jung e o Maslow, necessidade de mudança muito grande por um olhar humanista. Sinceramente, eu acredito que a metodologia, mais do que já provou, que ela é verdadeira. Tudo que a gente estuda na psicologia tem um paralelo na numerologia e vice-versa. Partindo disso, é onde eu sempre vou recomendar que vocês façam um mapa numerológico
que vocês façam estudo numerológico de coisas novas que vão acontecer, de empresa que vai abrir, às vezes até analisar um grupo de trabalho para saber a característica de cada pessoa. De repente, você une num grupo dentro da sua empresa pessoas que a vibração não bate. Se você puser ali um Freud junto com o Jung, não vai dar certo. Um Freud junto com o Piaget ia dar certo. O Jung junto com Maslow, nossa, né? Iam para uma cabana no meio do mato e ia passar o fim de semana lá. Agora, assim, veja só qual é a importância de tudo isso. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer. Eu acho que não, eu não aqui, né? Não dá para interagir exatamente na mesma hora, mas pode conversar comigo, pode deixar no Face mesmo suas perguntas, opiniões, e também conversar comigo pelo WhatsApp, pelo Messenger, todas as ordens. E não se esqueçam de que o curso de Numerologia 360 graus começa agora em julho, no dia 17. Então, quem não fez sua inscrição, ainda dá tempo, pode fazer. Não esquecendo que as meninas do tabuleiro da Cleinha têm um grande desconto. Né? Fico por aqui. Super beijo. Fiquem com Deus.